Então, continuando aqui, né? Vamos para a queda do Império Babilônico. E aí a gente vai ver a ascensão dos assírios aqui, né? Aqui o marco, né, que seria a queda do Império Babilônico, seria em 1595 aqui, né? Que o Império Antigo Babilônico, né? E quem conseguiria isso seria esse império, que é o Império Hitita, que seria o império que derruba. Coloquei, né, umas civilizações aqui, né, que lutaram pelo domínio da Mesopotâmia aqui nessa época. Vamos pegar aqui, né, 1595, que seria a data aproximada, até mais ou menos 1000 ali, né, que seria para encerrar esse segundo milênio antes de Cristo. A Síria, né, que vai se expandir nessa época com o seu velho império, né, mas para mim é mais o reinado, né, eu acho que o termo mais certo seria o velho reinado, porque não foi tão grande nessa época. E o médio império assírio e o novo império assírio, né, também, que é o mais forte de todos, né, que vai conseguir se expandir muito mais que os outros. Aí os mitanes, né, que é um povo também chamado de Hurritas, que eles vão estar na luta ali, é, na Mesopotâmia setentrional do norte, ali, né, chamado. Os cacitas que dominam a Mesopotâmia do sul. Os hititas, que são os responsáveis por derrubar o Império Babilônico. Os elamitas também, é um outro povo que também sempre está nessa disputa aqui. O Império Egípcio, né, de Ramsés II, e o Reino de Israel, que é talvez um pouco depois aqui, mas quando ele vai surgir, vai ficar forte ali, né? Não vai disputar tanto assim, não vai conseguir ser tão grande, né? Chegar a ser um império. Mas com Davi e Salomão ele fica bem forte, sim, né? Fica um reino bem forte, um reinado bem forte. E aqui tem as civilizações que estavam surgindo nessa época ao redor do Mediterrâneo aqui, né? Seriam os fenícios, né? Que esse povo chamado de fenícios por causa que eles usavam a cor púrpura. Essa vem é um povo muito comerciante que se usou o Mediterrâneo para se fortalecer demais, né? E eles criaram um navio chamado birreme, assim, que eram duas fileiras de remos, que era considerado um navio de luxo, né, no tempo deles. Era um povo muito forte na parte do comércio, né. Eles fundaram Cartago, né, que depois os cartaginenses foi fundado pelos fenícios ali no norte da África. Aí os minoicos, que seriam o povo que habitava a ilha de Creta ali, aqui, né, a ilha de Creta é essa aqui. E a referência os minoicos, eles são chamados pelo Platão, né, como o povo que habita o planeta, o planeta não, né, a civilização da Atlântida. O povo, por causa deles nascerem aqui num lugar, numa ilha, né, no meio do mar, eles estarem ali, o Platão fazia essa referência, né, como se eles estivessem habitando a cidade perdida da Atlântida. Aí os micênicos, que são o povo que habita a Península Balcânica, aqui, né, onde é a Grécia. Aí os etruscos da Península Arábica também vão aparecer. E os cartaginenses, né, que é aqui no norte da África. E a cidade da Fenícia ela ficava aqui, né, no Levante, que é o chamado a costa aqui, né, nessa costa aqui. Aí a cartaginense seria uma cidade que é fundada pelos fenícios, né? Tanto que depois que a Fenícia é tomada pelos assírios, a cidade de Cartago ainda continua, né? E ela é como se fosse um legado da Fenícia. Mas voltemos, né, aqui aos nossos caros amigos hititas, né, os responsáveis pela queda do Império Babilônico primeiro. Aqui, né, os hititas eles eram um povo aqui da Anatólia, né, na chamada Ásia Menor, ou mas onde que é o território da Turquia hoje. E eles são um povo bem engraçado, porque aqui, né, aqui é 1565 a referência desse mapa, mas foi em 1595, né, que eles derrubaram o Império Babilônico. E é engraçado que eles derrubaram o Império Babilônico, porém eles não tomaram ali a parte meridional aqui, né, da Babilônia, da Mesopotâmia, que seria a Babilônia. E quem conseguiu, nesse vácuo de poder, tomar foi os cacitas, e ficaram por muito tempo, tanto que em 1337 eles estavam ainda ali, na Babilônia. E é engraçado que o povo hitita também, ele não se sabe ao certo o porquê como que ele foi extinto. Ele foi extinto na chamada fim da era de bronze, né, da antiguidade, que eu vou falar mais pra frente também. Mas todo mundo começa a sair de Hattusha, que é a capital do Império Hitita.
E assim, não se sabe ao certo o que aconteceu, que de repente está extinto em 1180. Eu coloquei aqui, né, uma questão bem importante também sobre o povo hitita, é essa batalha de Kadesh, é, contra o Ramsés II do Egito. Aí ele foi lá em Cádiz, né, na atual Síria, foi aqui, né, nessa região aqui, né, o Império Egito estava avançando aqui, enquanto o Império Hitita, né, vamos pegar aquele mapa, eles estão bem fortes, eles vão avançando aqui, né, e aí eles estão praticamente divididos aqui. E aí, aqui no território da Síria tem essa batalha de Kadesh. É uma conhecida como a batalha que mais teve bigas na história, que são aquelas carroças, aqueles carros, né, que eles batalhavam na antiguidade, que tem naquele filme Ben-Hur, que os romanos usavam. Foi em 1274, né? E aí eles entraram num acordo de paz, porque, por exemplo, aqui dá pra ver, né, que aqui é 1337, mas eles começaram a ver que o Império Assírio estava começando a ser uma ameaça aqui, né? Então os dois entraram num acordo de paz e até depois começaram a tentar impor sanções ao Império Assírio. Então, ninguém acaba vencendo essa batalha e aí depois eles entram num acordo de paz e veem que a Síria está muito forte, né? Vai começar a ser uma ameaça aqui e não acabam não entrando nesse mais em conflito e ficam meio que nessa diplomacia, né, o Egito e o Império Hitita. Mas, né, em 1180 a cidade de Atusha cai, né? Eles não se sabe ao certo o que aconteceu, quem colocou no fim da Era de Bronze, que é um dos mistérios da antiguidade, que não se sabe bem ao certo por quê, que o que aconteceu nesse tempo aqui do fim da Era de Bronze. Vamos pegar aqui, por exemplo. Eu acho que eu vou pegar naquele outro mapinha que é para pegar os micênicos aqui também. O que ocorre aqui? Eles falam que alguns povos do mar eles começam a aparecer e eles vão dominando tudo aqui. Eles dominam o Egito do Ramsés ali cai, o Império Hitita cai, umas cidades-estados aqui do Levante cai, Troia também, que é aqui, né, na Ásia Menor cai, e a civilização micênica cai. Então, alguns atribuem que seriam os filisteus, aquele do Golias lá, né, o povo do Golias, Davi Golias, mas não se sabe ao certo. E aí, tanto que o pessoal da cidade de Hattusha aqui começa a sair, né, que é a capital do Império Hitita, começa a abandonar a cidade. E muitas cidades são abandonadas. Eles falam que esse fim da Era de Bronze é um grande mistério na antiguidade. Eles falam que pode ter sido talvez uma mudança climática muito grande, assim, que gerou uma destruição na agricultura dos povos, e eles não conseguiam mais cultivar muito bem, e aí eles tiveram que começar a se desesperar e abandonar as cidades e buscar outras cidades. E aí, somado a essa invasão desses povos aqui também, né, que também eles acreditam que pode ter sido povos micênicos, que tem algumas cerâmicas que aqui no Levante que são características dos micênicos nessa época. Pode ter também os povos que dominaram aqui, né, podem ter querido vir para cá e aí isso aí gerou um colapso. Alguns falam até que é como se fosse um reset dessas civilizações e para surgir um novo, isso aproximadamente em 1200, né, que é a queda do Império Hitita, mas todas essas desgraças, digamos assim, acontecem nesse tempo aqui, né, que é o chamado fim da Era de Bronze. Eu até coloquei no slide ali também, pra gente falar, mas só pra gente aproveitar que tá falando do fim do Império Hitita aqui, né, e pra ver, né, que todas essas civilizações aqui foram caindo sem uma explicação que não se sabe ao certo o que ocorreu. Né. Então essa é a importância, né, do Império Hitita. Eles foram ali, destruíram o Império Babilônico, mas eles não acabaram não dominando, né, e quem se aproveitou disso foi a dinastia cassita, os povos cassitas. Então a gente entra aqui na Síria agora, né, aproveitando que ainda, né, que exista o Império Egípcio também teve um pouco de força nessa época, né, que, digamos assim, de extensão, que conseguiu maior extensão, mas daí sem dúvida o Império Neo-Assírio foi o maior de extensão. Depois a gente vai ver no mapinha ali o quanto que eles chegaram, né. Deixa eu ver aqui se eu...
Ah, eu não coloquei aqui, tem o mapinha, mas tá bem no final não. Mas aqui a extensão maior, né? Isso aqui já é em 705 depois de Cristo. Então o Império Assírio consegue dominar tudo aqui, né? Como comparando com os outros mapas aqui, né, por exemplo, que eles não, ó, aqui em 942 como eles estavam fracos, né? E aqui já no auge deles, eles conseguiram dominar tudo aqui, né? Desde aqui do Golfo Pérsico até lá no a Anatólia ali, e a Levante, tudo aqui, né? As cidades fenícias aqui, né? Sidom, Tiro, e o Judá aqui, né? Ficou sob o domínio assírio, tudo só, né? Não avançaram até o Egito. Mas aqui, ó, também aqui elas não foram dominadas, né? Mas estavam sendo, digamos assim, um regime de vassalagem aqui, né? Quando está esse azulzinho mais claro. Então a força do Império Assírio é bem grande aqui, né? É, a origem do Império Assírio é na cidade de Assur, né? Assur seria chamado um neto de Noé, e ele que fundou essa cidade, né? A cidade de Assur, que daí ele depois a capital vai para Nínive, né? Mas a origem tem tudo a ver com essa cidade de Assur aqui, que seria um dos netos de Noé, né? Seria a partir do final, né, do segundo milênio antes de Cristo, passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista, né? Ela era muito forte belicamente, os assírios, um povo conhecido por sua crueldade, né? Realizaram diversas conquistas e expandiram seu domínio para além da própria Mesopotâmia, chegando até o Egito, né, que é aquele mapa que eu vou mostrar, né, que é o último lá que eu mostrei. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, né, Biblioteca de Nínive, com mais de 22 mil placas de argila. Essa cidade de Nínive, né, como as nossas referências, muitas, um país cristão, que é o Brasil, né, a gente tem a referência bíblica, né, e quem foi pregar lá em Nínive é o profeta Jonas, né. Fala que, a Bíblia fala, né, que ele foi espalhar digamos assim, o Deus, né, não era o evangélico desse tempo, mas o Deus dos judeus, né, para Nínive. E lá ele tem a história que a baleia come ele, né, e aí ele não, depois fica 3 dias na baleia. Então tem relação com o profeta Jonas da Bíblia, Nínive, cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. O exército assírio era um dos mais notáveis da antiguidade, fato que proporcionou aos assírios o poder de conquistar diversos territórios. A cada território o exército aumentava ainda mais por causa do alistamento obrigatório que eles implementavam. Alguns historiadores acreditam que os assírios pudessem colocar até 100 mil soldados em campo, né, no campo de batalha. Então, à medida que eles iam dominando as cidades, eles obrigavam, eles eram muito cruéis, né, eles obrigavam as cidades dominadas a lutar no exército deles, né? Quem não quisesse provavelmente morria, né? Porque eles não eram um povo muito pacífico, não, né? Por volta de 1200, né, antes de Cristo, os hititas foram dominados pelos assírios, né? Povo que vivia no norte da Mesopotâmia. Assim, eu peguei isso daqui de um livro, né? Mas não se sabe se foram dominados assim, porque bem entre aspas, né, que foram dominados. Essa data que é 1180, mas tem aquela questão do fim da Era de Bronze, não se sabe bem ao certo o que ocorreu. Mas aí depois, por causa desse território ficar meio que abandonado ali, né, não se sabe quem que dominou, os assírios foram lá e aproveitaram o vácuo e depois já dominaram ali, né, o território da Anatólia. Os assírios foram o primeiro povo a constituir um exército disciplinado, né. Aí, né, que eu coloquei o antigo reinado assírio, porque eu não acho que não vale a pena chamar de Império Assírio, porque não é tão grande, né, que nem os outros chegaram. Então, o antigo Império Assírio, né, seria o primeiro dos três impérios no qual a história da Síria está dividida. O primeiro registro, né, seria 2050 a.C., né, antes ainda do segundo milênio, quando os assírios livraram-se do domínio acádio, né, que ali eles estavam sob o domínio dos acadianos, né, que a gente já estudou o império deles. Ele iria até 1465, né, aproximadamente, quando o reinado foi conquistado pelo reino de Mitanni, que é aquele reino dos chamados Uritas ou Hussitas, né, também. É marcado pela fundação de diversas cidades, entre elas a capital, Assur, né, e Nínive também. A cidade da Síria, assim, nesse intervalo
A gente tá falando 2050 aqui, né? Nesse ínterim que a Babilônia dominou ali, né? Que seria mais ou menos em 1800 a 1600, que teve o Império Babilônico. A única vez que o Império conseguiu subjugar os assírios foram aqui, ó, só nessa data aqui aproximadamente, 1700 1725. Eles sempre, assim, eles não eram um império, mas eram um reinado, aí eles diminuíram o tamanho e ficaram uma cidade. E nesse tempo aqui eles continuaram com a cidade, né? E atravessaram é, até depois 1465, né? Que os Mitanni dominam eles. Mas não fica muito tempo também sob o domínio dos Mitanni e já revivem de novo no chamado Médio Império Assírio. Aí aqui já temos no Médio Império Assírio. Né? Aqui 1200 aproximadamente antes de Cristo. A Babilônia aqui, né, sob o domínio cassita, depois a cidade de Elã aqui, né, o povo elamita, e aqui os hititas estavam quase sucumbindo, né. E aqui sob o domínio dos egípcios, né. Aqui o Levante, que é chamado Levante. Aí o período de 1350, né, acabou o Império, o antigo reinado acaba em 1465, né, aproximadamente. E aí 1350 a 1000, né, seria o Médio Império Assírio, né. Vários deles conquistaram a independência síria, então começaram a invadir os impérios vizinhos. Os assírios evitaram a destruição durante a catástrofe, né, de 1200, que seria aquele fim da Era de Bronze que eu falei, que não se sabe se é uma mudança climática ou a questão de o que ocorreu, mas acredita-se, né, que foi a questão da agricultura e também desses povos ali do Mediterrâneo que vieram para atacar eles, o povo da Mesopotâmia e do Oriente Próximo ali. Talvez porque já estivessem adotando novas técnicas militares e armas que os velhos reinos não utilizavam. Isso aqui é do livro que eu peguei ali, né, é uma suposição por isso que é interessante você pegar várias fontes, né, que é uma suposição do autor do livro, mas assim, eles talvez eles estavam fortes ali, né, os povos que estavam invadindo ali, né, não conseguiram sucumbir, destruir eles, mas também talvez pode ser que alguma coisa relacionada à organização da cidade, né, que eles, sei lá, produziram um excedente muito bom, acabaram não sendo afetados, se for o caso dessa crise mesmo, mas é uma coisa mais suposições, né, mais hipótese. No vácuo do poder do fim da Era de Bronze, aqui, né, isso aqui foi a questão chave aqui, né, desse fim da Era de Bronze. Porque quando ocorreu essa divisão ali, né, essas brigas ali entre esses povos do Mediterrâneo e aqui dominando o Egito, dominando o Império Hitita e dominando lá a Grécia ali, né, e a cidade de Troia. E com toda essa crise, o Império Assírio acabou se aproveitando, né, aqui, ó, eles estão aqui pequeno, né, estão apenas numa cidade aqui e fazendo subjugando apenas essa cidade aqui ao redor. E aqui eles já dominaram tudo aqui, né? Dominaram essa parte dos Mitanni aqui, dominaram essa parte aqui do norte dessa Babilônia cassita. E aí a cidade de Isim, né, que é uma cidade-estado Babilônia, ficou com esse restinho aqui de Babilônia que tinha. Então, aqui eles se aproveitaram, né, de toda essa confusão aqui do ano de 1200, né, que foi esse fim da Era de Bronze, e teve um vácuo de poder, se aproveitar e se expandiram aqui, né, que ficou já um pouquinho maior, né, que já poderíamos chamar de império, né, que é o Médio Império. Mas assim, antes de chegar a todo aquele auge, né, que ele vai ter toda aquela força, eles perderam muitos territórios aqui, né, ó, comparando aqui 1128, aí depois aqui 942, né, já entrando no primeiro milênio aqui, a gente vê aqui, né, aqui que eu falei que a força de Israel já começa a aparecer aqui, né, mas é uma força que começa, mas depois eles vão ser capturados, né, pelos assírios, depois pelos babilônios, né, vão ser cativos. Mas aqui eu acho que é o auge, né, do reinado de Israel aqui, né, com Davi e Salomão, provavelmente. E aí o Egito aqui tá fraco. E várias cidades e estados aqui, né, independentes, tem muito aqui se espalhado. E aqui a Frígia, né, os Elamitas, e aqui a Babilônia já começa a ficar mais fortinha, né, já domina um pouquinho mais. Mas eles vão sucumbir tudo aqui, né, para os assírios. Aqui, né, eu coloquei, né, sobre o fim da Era de Bronze, que é muito importante a gente saber
sobre os micênicos, né, os hititas, o Egito e Troia, que são 4 civilizações ao mesmo tempo nessa época de 1200, que elas sucumbem, né, e isso que dá a oportunidade para os assírios se avançar aqui, né, nessa época. Veja que é 1128, né, muito próximo de 1200. Né. Em 1076, aqui já, né, saindo já, né, do segundo milênio, Tiglat-Pileser, né, que é o nome de um rei aqui, que ninguém vai decorar, mas só coloquei aqui na curiosidade, alcançou o Mediterrâneo a oeste, né, já no século 3 a.C., os assírios, sob esse rei aqui, libertaram-se da Babilônia, né, do domínio babilônico. Aí a gente vai entrar no Império, ou Império Neo-Assírio. Eu coloquei esse mapinha aqui, né, só pra gente saber. Aqui, né, Troia, o Império Hitita, Egito e os micênicos aqui, né, são todos os que nessa era, fim da Era de Bronze, são afetados por essas invasões aqui do Mediterrâneo e por essa possível mudança climática aqui. Agora a gente vai chegar no Império Neo-Assírio, que seria o mais forte de todos, né, que foi o que mais conseguiu se expandir, né. Aqui, a datação, né, que foi colocada aqui seria de 1000 a 600 a.C., né, e é aqui que eles chegam no auge das conquistas, né. O Império foi aqui de todo esse território aqui, né, da ponta do Golfo Pérsico aqui. Deixa eu pegar o mapa aqui, né. Acho que vou pegar o mapa já, né, que é o mais certo ali. Aqui seria aqui, né, ponta do Golfo Pérsico. Ao redor do crescente fértil, por Damasco, Fenícia, Palestina, entrava no Egito até Tebas, né. Então ficou muito grande aqui, né. Ele avançou aqui, tudo isso aqui, né. Aqui, né, eu acho que seria o auge, que não conseguiu chegar tudo aqui na Anatólia, tudo, que a ilha de Chipre que foi tudo, né, nas mãos do Assírio, do Império Assírio. Isso aqui é um império muito forte já de verdade. Aqui já está um domínio total aqui, né. Até essa cidade aqui, né, está sob a vassalagem deles aqui, subjugado por eles, né. Então, a Babilônia aqui sob o domínio total aqui, né, o reino de Judá aqui, né, dos judeus da Bíblia. E eles dominaram tudo aqui, né, desde o Golfo Pérsico, e a força do Império Assírio aqui é muito grande. Sua fronteira no norte eram os Montes Tauros, né, da Turquia ali, né. Esses aqui seriam os Montes Tauros aqui, né, fronteira aqui, né, da Anatólia. Com exceção do que tinha sido as culturas minoica, né, de Creta, que a gente falou ali, a micênica da Grécia e Hitita, todas as áreas das civilizações pré-catástrofe a oeste foram governadas pelos assírios, né. Só ali, né, a Grécia, Creta e a Turquia inteira, né, porque ele pegou um pedaço, eles não foram dominados pelos assírios. Por volta de 830 a.C., no reinado de Salmaneser III, os arameus foram subjugados, né? Os arameus também foram um povo importantes aqui. E aí eles foi imposta uma cobrança tributária. Aqui daí tem algumas datas, nomes e fatos, que o nosso querido François Simeon, né, que é um sociólogo que sempre criticou a história ser data, nome e fato. Ele não gostava, né? Mas de vez em quando aqui a gente vai dar uma avançadinha só para saber que, né, mas assim, não é uma coisa que precisa decorar alguma coisa para Enem, para vestibular, mas é só por curiosidade mesmo. No reinado desse daqui, né, os assírios conquistaram a Babilônia aqui, né, em 729, foi sob esse reinado desse rei aqui, né. Aí esse rei também conteve a expansão da Média no Oriente e tentou sem sucesso conquistar o reino de Urartu, situado no Ararat. Israel foi conquistada no primeiro ano do reinado de Sargão aqui, ó. Lembra esse nome aqui já é mais interessante de saber, né, que é mais possível de quem sabe. Tipo assim, não vai cair, né, no vestibular o nome dele, mas ele é mais conhecido, né, que teve o Sargão I foi considerado o primeiro império da Terra, né, o Império Acadiano, foi sob o comando dele. E aqui tem o Sargão II, né, que ele foi o que tentou dominar Israel lá, né, ele foi um dos imperadores, digamos assim, ou dos reis do tempo do Império Neo-Assírio, né. Cerca de 27 mil hebreus foram deportados. A vida dos hebreus é muito sofrida, né? E isso que é uma coisa que é bem curiosa, né? Porque eles estavam sendo escravizados pelo Egito e depois Moisés liberta. Mas daí aqui depois eles são subjugados pela Síria, depois eles vão para o cativeiro da Babilônia.
E aí, né, depois de Cristo também, nossa, uma tristeza, né, que ocorreu com os judeus, né, que Deus sabe o porquê, né. Por isso que alguns falam, é uma coisa muito triste, né, porque parece essa perseguição depois é pior, né, porque chega no o auge chega no tempo de Hitler, né, quando eles ganham de novo uma terra ali na Palestina, ali, né, no chamado Levante, aqui, né, vou pegar aqui só para eles ganham de novo o território de Israel porque eles tinham se dispersado pelo mundo, né? Que eles ficaram sem território e eles foram se dispersando. Mas é uma história que, no fim, depois de 1948, quando Hitler é, vai lá e faz o holocausto, né, e persegue eles, eles voltam para Israel, né? E é uma coisa bem curiosa, né? Que eles se dispersaram para todo mundo e depois voltaram para essa Terra Santa aqui, né? Que é uma coisa que parece o destino mesmo, bem engraçado. Mas aqui eles foram deportados já pelo rei da Síria, Sargão. Provavelmente na Bíblia deve ter uma referência nesse Sargão. Quando eu fazer uma análise mais minuciosa do povo hebreu, eu vou dar uma, pegar também a Bíblia, né, como fonte histórica e ver o que eles falavam aqui. Daí em 715, né, foi a vez da Média ser conquistada. Sargão II ainda conquistou a Síria. Daí o Senaqueribe, né, esse rei que fala na Bíblia, também já ouvi falar dele. 705 a 681 transfere a capital de Assur para Nínive. Aqui nem que começa a capital ser Nínive. Daí em 669 631 é o Assurbanipal, que é um rei um pouquinho mais conhecido, né, porque estudou a Siriologia. Não conseguiu evitar que o Egito em 653 efetivasse sua emancipação. A independência do Egito seguiram-se rebeliões na Fenícia, na Babilônia e no Elão, ali, né, na Elão. Em 625 a.C., os caldeus tomaram a Babilônia e conquistaram sua independência. Ciachares, rei da Média, em aliança com o rei dos caldeus, invadiu aqui 615, né? E em 612 a.C. toma Nínive, colocando fim, né, do Império Assírio. Que é um relevo, né, da região de Nimrut, 725. Então aqui esses mapinhas aqui a gente consegue ver, né? 705 aqui eles estavam bem fortes. E aí 661 aumento ainda aqui, né? Mas aí aqui eles estavam, aqui eles já tinham dominado o Egito também, né, em 661. E aqui, né, o Egito se liberta. E aí depois, né, daí não continuei já, né, porque daí já seria o Império Babilônico. Mas a Babilônia consegue se libertar também. E aí o rei da Média aqui, né, que é esse território aqui, já liberta também. Aqui o rei da Média aqui conseguiu fazer uma aliança com o rei da Babilônia e eles vão fazer com que o Império Assírio caia, né? Um dos grandes impérios, acho que o primeiro maior império aqui da humanidade, né? Foi o Assírio, que é muito grande, que dominou tudo aqui, né? O Oriente Próximo. Então deixa eu só voltar nessa cronologia que eu coloquei aqui pra gente dar uma revisadinha, né, no que a gente viu aqui. A gente foi então, né, do Império Assírio Antigo aqui, né, que eu falei que seria o reinado assírio, que ia e aí isso aqui seria na Mesopotâmia setentrional aqui, né, que seria aqui, né, Mesopotâmia setentrional, aqui. Aí enquanto isso estavam essas cidades amoritas aqui, né, do Hammurabi, que ele vai fazer o seu Império Babilônico. Aí temos o primeiro Império Babilônico, que a gente já deu conta na aula passada. O reino hitita surge aqui, né? E aí os mitanes, que são os chamados também de umitas, né? Que eles dominam aqui nesse período de 1600 a 1400 a Mesopotâmia setentrional, aqui chamados mitanes. Coloquei, eles estão aqui, né? Nesse mapinha que dá pra ver bem. Aí aqui os cassitas, né? Eles vão, quando o Império Hitita derruba o Império Paleo-Babilônico, quem domina são a parte meridional ali, né? São os cassitas, né? Que aqui é essa aqui, a Babilônia cassita. Aí a gente vê a ascensão
do Império Assírio Médio, né, que seria quando ocorre aqui o colapso da Idade do Bronze, ou povos do mar aqui, né, que no caso esses povos misteriosos, povos do mar, começam a derrubar aqui os que a gente viu que seria o Egito, cidade de Troia, Grécia e o próprio Império Hitita cai, né, em 1180. E aqui também as cidades-estados do Levante, aqui, né, desse território chamado Levante. Então aqui nascem os povos arameus, também começam a aparecer. E aqui na Fenícia, que a gente não estudou e que a gente vai estudar, a próxima aula a gente vai fazer uma aula de Fenícia e Cartago e também a relação ali do mar Mediterrâneo. Daí alguns estados sírios e hititas, né? Mas aqui eu não usaria mais esse termo aqui já, né? É bom, assim, é bom pegar essas cronologias também já para já ir corrigindo, né? Também que eu acredito que o povo hitita 1180 ele se extingue, né? Então aqui seriam os estados mais sírios, né? Seria a cidade de Atucha abandonada, né? Então a etnia hitita é considerada extinta aqui a partir de 1180. E aqui na área da Damasco, né? Na Síria, os povos arameus aqui começam a ficar fortes também, né? Na área da Mesopotâmia setentrional. E aí aqui também eu não gosto desse termo médio império babilônico, que é considerado que foram só dois impérios babilônicos, né? Mas ele está falando da dinastia da cidade-estado aqui, que é essa aqui, ó. Essa dinastia é exímia, mas aqui não tem nenhuma império, né? Isso aqui é só um território bem pequeno aqui. Os assírios estão dominando. Mas aqui a gente já corrige, né? E ainda pode usar nessa cronologia aqui, né? Então, esse aqui seria uma Babilônia sobre a cidade dinastia de Exímia. E aqui os caldeus também começam a surgir aí, né? Mais ao sul ainda. E aí aqui a gente tem a força do todo-poderoso Império Assírio, né? Neo-Assírio, que seria aqui, né, aproximadamente 1000, né, que eu coloquei ali contando, digamos assim, essa divisão que ele faz seria quando o Império começa a tomar força, né, mas digamos assim, a cidade da Síria não se extingue aqui, ela sempre fica bem pequena ali, e ela só se extingue naquele período que eu coloquei ali, que é um período de história de 15 anos, que o Império Babilônico que consegue dominar, né, o Império Babilônico consegue dominar a Síria por 15 anos, mas depois ela já volta, ela sempre fica ali. Pequena, mas fica, ele só vai ser extinto aqui depois pelo novo Império Babilônico, né, que é o próximo, depois dos fenícios, ele seria o próximo império que a gente vai ver, né? Então a gente já deu conta de tudo isso aqui, né? Já avançou tudo isso aqui, né? E agora talvez a gente, se eu for falar, né, dessas civilizações mediterrâneas em mais uma aula aqui, né? Aí a gente vai avançar só essa questão dessas civilizações mediterrâneas, né, dos minoicos, dos micênicos e da Fenícia. E aí a gente já vai entrar no novo Império Babilônico aqui, né, que aqui é interessante ver tudo aqui, né, que é os únicos que conseguem dominar tudo aqui são esses, e aí depois esses aqui, né, depois o Império dos Persas, né, sem dar muito spoiler, né. Então a gente encerra aqui nessa breve análise aqui sobre os grandes povos assírios, é isso aí.